Boa noite, pessoal. Nós hoje estamos iniciando um mês muito especial aqui na nossa igreja, que é um mês de comemoração de aniversário, né? A gente está fazendo 4 anos esse mês de novembro como uma igreja oficialmente organizada. Na verdade, o primeiro culto da Comunidade Libertas aconteceu no dia 20 de maio de 2007, num hotel aqui pertinho, mas a igreja foi oficialmente organizada no dia 20 de novembro de 2010. Então esse é o mês que a gente está completando 4 anos. Quem aqui estava no dia da organização da igreja aqui? Quem aqui estava nesse dia? Muito bem, tem uma turminha aí que estava nesse dia, que foi um dia também bem especial na nossa história, o dia que essa igreja foi organizada. E hoje a gente está começando uma série para relembrar alguns valores, alguns princípios que nortearam a nossa caminhada. Na verdade, essa igreja, ao longo desses 4 anos, na verdade desses 7 anos, recebeu muita gente. Muitos chegaram, muitos se foram, seja por motivo de mudança ou outro qualquer. De alguma maneira, durante esses 4 anos, essa comunidade pôde ajudar muita gente que estava, vamos assim dizer, sem nenhum tipo mais de esperança em relação à sua fé, em relação a Deus. Essa igreja ajudou, de alguma maneira, algumas pessoas a redescobrirem a alegria de poder caminhar numa comunidade, ajudou muita gente a redescobrir a sua própria fé, a orientar a sua fé. E isso trouxe, ao longo dessa história, muita alegria, porque esse é o nosso propósito, ajudar realmente as pessoas nesse sentido. Mas a verdade é que, conforme os anos passam, a gente vai, de alguma maneira, experimentando um processo que é natural, que é o processo de desgaste. Tudo na vida se desgasta, não é verdade? Tudo. Nós não somos permanentemente, constantemente, o que a gente foi um dia. A gente vai experimentando esse processo de desgaste, e é por isso que, de quando em quando, a gente precisa fazer uma viagem de volta. A gente precisa fazer uma viagem de volta para redescobrir algumas coisas que impulsionaram a gente até onde a gente se encontra. Ao longo do tempo, gente, a gente pode começar com esse slide dizendo isso. Ao longo do tempo, todos nós podemos desanimar, esfriar, cansar, perder o foco de Deus e, inclusive, esquecer o primeiro amor. Isso pode acontecer. Eu não sei se, de alguma maneira, você já passou por essa experiência, ou se talvez está passando por essa experiência, a experiência de alguma maneira, você se sentir desanimado, você se sentir cansado, você achar que de alguma maneira isso não vale mais a pena. Porque, na verdade, muitas coisas hoje conspiram contra a igreja. Muitas coisas. A gente pode, por exemplo, falar da vida hoje que é muito corrida. E aí, justamente porque a gente vive muito ocupado, a gente pode pensar que a gente não quer assumir mais um compromisso. Afinal, a vida já é tão complicada, domingo é o único dia que eu tenho, e aí você fica com aquela sensação, caramba, eu tenho mais um compromisso, tenho mais um programa na minha agenda já está cheia. A vida, de uma forma geral, vai espremendo a igreja, como muitas vezes a gente espreme uma espinha, né? A gente vai espremendo ali para aquilo sair da nossa agenda, do nosso compromisso. Além de tudo, os relacionamentos são difíceis hoje. A gente vive hoje uma crise de relacionamento. Não é só dentro da igreja que a gente passa por isso. Isso é uma experiência de todas as pessoas em todas as áreas da vida. Estão aí os sociólogos, os psicólogos, que têm falado muito sobre essa questão dos relacionamentos, e a gente pode pensar da seguinte maneira: a gente não quer mais um desgaste. Porque, afinal de contas, conviver numa comunidade de fé com pessoas diferentes, com experiências diferentes, muitas vezes com teologias diferentes, pode acabar gerando um certo desgaste.
E aí a gente fala, poxa, já bastam os desgastes que eu não tenho como me livrar. Lá no meu trabalho, na minha casa. Por que que eu tenho que assumir mais um desgaste? Muitas vezes a gente pode pensar dessa maneira. É por causa disso tudo, dessa agenda louca, dos relacionamentos que são difíceis, de uma tendência que nós temos a, de alguma forma, a ir perdendo os nossos referenciais, que a gente precisa, então, fazer essa viagem de volta. Essa viagem de volta, gente, é a viagem da redescoberta. Você sabe o que é redescobrir? Redescobrir, aqui, a gente pode usar algumas palavras que são sinônimos, né, dela nesse sentido. Renovar, reformar, restaurar, recuperar, revitalizar. São palavras que a gente precisa, vez por outra, pensar sobre elas. O Stephen Kennedy, que eu de vez em quando cito aqui, ele escreveu um livrinho chamado sobre... Livrinho não, na verdade um artigo. Ele escreveu esse artigo na Veja já há vários anos atrás, e o nome do artigo era O Segredo do Casamento. E nesse artigo, ele coloca a seguinte frase. Ele diz que o segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. E por que ele disse isso? Porque ele estava dizendo que os amigos dele perguntavam para ele como é que ele aguentava durante 30 anos ficar casado com a mesma mulher. Porque todos os amigos dele eram separados. E ele chegou e disse assim, não, eu não aguento. E aí ele escreve esse texto falando justamente sobre isso, e ele defende uma tese. Ninguém aguenta ficar casado com a mesma mulher por 30 anos. Essa é a tese dele. Ninguém aguenta. E vice-versa. E aí, exatamente. E aí, sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz? Ele fala o seguinte, eu mesmo já me divorciei e casei de novo umas 3 vezes. A minha mulher umas 5. A única diferença é que a gente se separou e casou com a mesma pessoa. Que já não é a mesma pessoa. E ele fala sobre a mudança. Porque a gente muda ao longo do tempo. Então a gente precisa, ao longo do tempo, redescobrir as pessoas com as quais a gente convive. E eu acho que essa ideia de renovar, ela vale também para a igreja. Porque, afinal de contas, a igreja é um casamento. A gente vive numa relação aqui. Né? A gente vai falar esse mês que a igreja é a noiva de Cristo. De alguma maneira nós temos essa analogia do casamento valendo para a igreja. Então, isso é muito difícil hoje. Porque a gente vive na era do descartável. E você sabe o que é a era do descartável. A era do descartável nos pressiona cada vez mais para que a gente faça um movimento de troca e não de conserto. Então, se alguma coisa está sendo desgastada, está envelhecendo, está complicando, é melhor trocar por um novo do que tentar consertar e mexer nisso. Se o carro começa a dar problema, você sabe, é melhor trocar o carro do que mandar consertar. A gente vive nessa sociedade onde as coisas duram cada vez menos. E isso acaba influenciando os nossos relacionamentos e a maneira como nós vemos a igreja. Eu diria que da mesma maneira que as coisas duram cada vez menos hoje, os relacionamentos duram cada vez menos hoje, e a participação na igreja, o envolvimento com a igreja dura cada vez menos hoje. Tanto é que hoje a gente vive numa época de peregrinos da fé. Antigamente era muito comum que você nascia numa igreja e você crescia naquela igreja e você, de alguma maneira, casava naquela igreja, você tinha filhos naquela igreja, e quando você morresse, você ia ser enterrado e o velório ia ser naquela igreja. É mais ou menos assim que era antigamente. Hoje em dia, é praticamente impossível, até pela dinâmica de vida, que a gente tenha esse tipo de experiência. Eu ainda sonho, eu sou meio utópico, que de alguma forma tem gente que nasceu aqui e que vai morrer aqui dentro. Que nós vamos botar o caixão dele aqui, assim, né? Quando ele morrer. Eu ainda tenho essa esperança de que alguém que nasceu aqui possa passar toda a sua vida aqui. Não só aqui, mas na sua própria igreja. É interessante a gente pensar sobre isso. O segredo, gente, no fundo, é renovar o casamento.
O segredo é a gente fazer essa viagem de redescoberta. O que é a redescoberta? Redescoberta é descobrir de novo. A redescoberta tem mais a ver com olhos do que com a coisa em si. E aí eu me lembro dessa frase famosa, que é do Marcel Proust, tão amado pelo Rudá. Cadê o Rudá? Está aí hoje? Não. Tá não, né? Rudazinho. Rudazinho é fã do Marcel Proust. E ele diz o seguinte: a verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. A questão não é tanto o objeto, a questão é a maneira, é a lente com a qual a gente enxerga. Ele até cita uma coisa bem engraçada e irônica, que ele fala assim: deixemos as mulheres bonitas para os homens sem imaginação. Por quê? A questão não é a mulher, é a maneira de você olhar para ela. Né? E ele cita nesse contexto aqui. É interessante a gente pensar nisso, a importância do olhar. E nós precisamos fazer essa viagem, gente. Hoje em dia nós precisamos, o nosso objetivo esse mês é fazer essa viagem de redescoberta, porque a igreja, como tudo nessa vida, experimenta um processo de desgaste. O que é a gente pensar nessa palavrinha igreja, se a gente pudesse aqui passar uma folha e você escrevesse uma palavra quando você ouve essa palavrinha igreja? Eu imagino que muitas pessoas iam falar, ter uma experiência, uma palavra positiva. Mas que muitas outras também iam ter uma palavra e escrever uma palavra negativa. Porque a experiência, muitas vezes hoje, ela está desgastada principalmente pela experiência de muita gente com a igreja, tem sido uma experiência negativa. Mas não só pela própria experiência, também pela história, que tem desgastado essa palavrinha. Não é só a sua experiência particular, mas é a história da igreja ao longo dos séculos que tem, de alguma forma, passado por um desgaste. Para muita gente, a igreja é algo falido. A igreja é uma coisa que não tem mais jeito. A igreja é algo que já foi, é uma coisa altamente ultrapassada, não faz sentido isso no nosso mundo moderno. E além disso, também existe o desgaste da teologia. A teologia, com seus dogmas, com as suas afirmações categóricas, com muitas vezes a falta de diálogo, tem levado um profundo desgaste para a vida comunitária numa igreja. E aí, gente, quando a gente pensa nisso, o desgaste provocado pela experiência, pela história e pela teologia, a gente fica pensando, tem jeito? Muitos acreditam que não. A gente vive numa época em que muitos dos homens que estiveram à frente, e eu diria na vanguarda da igreja, que levaram a bandeira ali no pelotão de frente, hoje são homens que estão escrevendo, olha, eu desisti da igreja, eu não quero mais saber de igreja, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais cristão, isso tudo... Enfim, um caminho é desistir. É ficar na posição simplesmente do sujeito, você sabe aquela história do telhado e da pedra. Tem gente que durante muito tempo foi vidraça e hoje se tornou pedra. A questão que eu queria propor para vocês é que eu não quero ir por esse caminho e eu queria convidar você a não ir por esse caminho junto comigo. O nosso caminho vai ser o caminho da redescoberta. A gente vai tentar fazer um caminho de limpar os nossos olhos e olhar a igreja de uma forma diferente. Relembrar qual é a verdadeira identidade da igreja. Algumas coisas mudam, gente. Eu já ouvi muito aquela expressão, já não se faz mais igreja como antigamente. Geralmente, quando as pessoas falam isso, elas têm em mente alguma coisa relacionada com a questão da modernidade e antiguidade. Então, antigamente, a igreja cantava hino, hoje a igreja canta um outro tipo de música, só canta rock, balada e etc., algumas até pagode, funk. E o que é isso? Eu não conheço uma igreja assim, e as pessoas acham que o que faz a identidade de uma igreja é a música dela, ou é o estilo dela, ou é, enfim, a arquitetura dela. Mas nós queremos ir um pouquinho antes. A gente quer olhar, gente, a identidade.
a impressão digital. Você sabe o que é impressão digital? É aquilo que você nasce e morre com ela. Isso não muda. O seu código de DNA é o mesmo. Você vai envelhecendo com o tempo. Você vai mudando. Muitas coisas em você mudam. Mas algumas coisas não mudam. Porque se mudarem, você deixa de ser quem você é. Então é exatamente isso que nós estamos querendo saber. Qual é esse DNA? Justamente porque muitas vezes a gente perde de vista essa questão da identidade, a gente se perde também no nosso caminho, a gente começa a esperar coisas que a gente nunca deveria esperar da igreja, a gente começa a ter uma postura em relação à igreja que a gente nunca deveria ter. Por quê? Porque perdemos a nossa identidade. Então o nosso objetivo nesse mês de aniversário é tentar redescobrir a nossa identidade. Mas veja, não a nossa identidade simplesmente como comunidade presbiteriana libertas. A gente quer encontrar a identidade daquilo que a Bíblia chama de igreja. O que é a igreja? Porque antes da gente ser presbiteriano, ou antes da gente ser uma comunidade, hoje, fundada em 2010, a gente é uma comunidade de seguidores de Cristo. Então, o que é que a Bíblia ensina sobre isso? Qual é a identidade? Então a gente vai ler uma série de textos ao longo desse mês, durante 4 domingos. O primeiro deles está aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse primeiro texto, será que a gente pode ler junto aqui essa passagem? Vamos dar uma olhadinha o que Pedro, esse Pedro, o mesmo Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo, pescador, foi chamado para ser pescador de homens. Olha o que ele disse. Vamos lá, vamos juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Muito interessante a gente refletir sobre essa passagem. Esse é um texto já provavelmente conhecido de muita gente. É muito importante que você saiba que essas palavras que Pedro usa aqui são praticamente retiradas do Antigo Testamento, lá do livro de Êxodo. As mesmas palavras que Deus falou com o seu povo no Antigo Testamento, por meio de Moisés, Pedro aqui repete em relação à igreja. Se você, por exemplo, abrir em Êxodo capítulo 19, os versículos 5 e 6, está ali na tela, diz o seguinte: vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. As palavras mudam um pouco, mas o sentido, o contexto, o significado é praticamente o mesmo. Isso é muito significativo. A diferença é que o texto de Êxodo diz ao povo, vocês serão. E aqui, em Pedro, ele diz, vocês são. É a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo apresenta a promessa, o Novo apresenta o cumprimento. Existe uma continuidade. Mas esse texto traz alguns elementos aqui extremamente importantes para essa nossa viagem de redescoberta. Por exemplo, o que nós precisamos descobrir? O que a gente precisa descobrir sobre o nosso DNA como igreja, como comunidade? O que nós somos a partir desse texto? Em primeiro lugar, perceba as palavras que ele usa para descrever. Ele fala de uma geração, algumas traduções usam a palavra raça em vez de geração. Ele fala de uma nação, ele fala de um povo.
refletir um pouquinho sobre isso. Ele está falando para os cristãos. Ele está escrevendo essa carta para os cristãos, os seguidores de Jesus. Só que aqui ele fala assim, olha, vocês cristãos são uma geração, vocês são uma raça, vocês são uma nação, vocês são um povo. O que isso nos ensina sem a gente olhar para os adjetivos? Tá? Sem olhar para que tipo de geração, que tipo de nação, que tipo de povo. Mas apenas usando essas palavras, a gente já tem uma ideia do aspecto corporativo da igreja. Que a igreja, que os cristãos, na verdade, eles não podem, de alguma forma, achar que eles podem seguir sozinhos. Essa ideia de achar que a ideia do crente avulso é um projeto viável é absolutamente fora da verdade da Escritura. O cristão, ele precisa estar conectado, porque ele faz parte de algo maior. Ele faz parte de uma comunidade, de uma irmandade, de uma geração, de um povo. Ou seja, o cristão, gente, é um tipo de gente. Ele faz parte de uma família. Então, quando você pensa, por exemplo, numa raça, numa nação, num povo, você pensa em alguns aspectos que, por causa de determinadas similaridades, acaba se formando ali um grupo. Então, quando você olha para mim, por exemplo, você vai olhar um camarada e você, visualmente, sem eu falar nada, você vai já fazer uma dedução. Qual é a minha raça? Qual é a minha raça? O ariano lá, né? Eu sou descendente de alemão. Então, quando você olha para mim, você já descobre de cara que eu sou de uma determinada raça. Certo? Quando você olha para um índio, você vai olhar, não, esse cara, sem ele falar nada, você já identifica de alguma forma que ele faz parte de uma raça. Para um negro, da mesma forma. Para um asiático, com o olhinho puxado, quando você vê um cara de olhinho puxado, lá em casa, inclusive, a gente tem um sinônimo, porque a Gabi tinha uma coleguinha na escola que chamava Suemi. A Rebeca, né? Chamava Suemi, era uma japonesinha. Então, toda pessoa chinesa que a gente olha na rua, japonês, ou enfim, oriental, que tem um olho puxado, a gente diz, é um Suemi. Né? Virou uma raça, Suemi. Né? É interessante a gente pensar nisso, mas existe uma outra maneira, um desdobramento disso, que muitas vezes uma raça não se define apenas pelas questões físicas, biológicas. Tem um tipo de raça, por exemplo, que é uma raça inferior, uma raça assim terrível, que é, por exemplo, já ouviu falar da raça rubro-negra? Essa raça, ela chega a ser uma raça perigosíssima, certo? Tem lá a raça rubro-negra. O que quer dizer esse negócio? Pois é, exatamente, mas é uma raça, é uma casta, na verdade, né? Então, veja só, você tem uma facção de um time e você chama ela de raça. Né? Existem formas de você usar essa expressão sem ser necessariamente por uma distinção física. Às vezes é por uma distinção social, às vezes é por uma distinção espiritual, religiosa. E aqui, Pedro está se referindo aos cristãos como um tipo de gente, uma raça. Talvez por isso, talvez por causa dessa maneira de Pedro usar, eu não sei se foi por isso, mas durante os primeiros séculos, os cristãos, eles passaram a ser reconhecidos no mundo antigo como a terceira raça. Não sei se você já ouviu isso. Se você pegar textos antigos do segundo, do terceiro século, sempre que eles se referiam aos cristãos, eles falavam lá, está lá o pessoal da terceira raça. Por quê? Porque a primeira raça era a raça dos gregos e dos romanos. A segunda raça eram os judeus. E os cristãos passaram a ser reconhecidos como uma terceira raça. E o que era essa terceira raça? Eu tenho aqui um texto interessante que eu queria ler para vocês, um parágrafo apenas, que é uma carta que foi escrita na Antiguidade, aproximadamente no ano 120, que é conhecido como uma das grandes joias, vamos assim dizer, da literatura antiga. É a carta Diogneto. Nessa carta,
veja só como ele se refere aos cristãos. Ele fala assim: os cristãos não se distinguem dos outros homens nem por região, nem por língua, nem pelos costumes. De fato, não moram em cidades próprias, não usam um dialeto que os diferencia, nem levam um tipo de vida especial. Sua doutrina não foi descoberta no pensamento de homens multiformes, nem aderem a uma corrente filosófica humana, como fazem os demais. Vivem em cidades gregas ou bárbaras, conforme o caso, adequando-se aos costumes do lugar, quanto às vestes, aos alimentos e em tudo mais, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na própria pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cidadãos, mas de tudo se distanciam como estrangeiros. Qualquer pátria estrangeira é a pátria deles, e toda pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não se livram dos recém-nascidos. Vejam a referência já à questão do aborto naquela época. Os cristãos, historicamente, sempre condenaram a questão do aborto. Têm em comum a mesa, não, porém, o leito. Falando do padrão de vida moral, questão da sexualidade. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Moram na terra, mas têm cidadania do céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida superam as leis. Amam a todos, mas por todos são perseguidos. Essa raça, gente, intrigava a cultura antiga. Essa raça de cristãos, de seguidores de Cristo, impressionou. É uma experiência, por ora paradoxal, por ora as pessoas olhavam e admiravam, mas por ora olhavam e odiavam. Que raça é essa? E aqui Pedro fala dessa raça. É um tipo específico de gente. E é muito importante que, olhando para a epístola de Pedro, a gente então entenda quais são as características dessa raça. Do mesmo jeito que você olha para mim e fala, não, é porque o cara é germânico, porque ele é grande, é branco, tem olho azul, é loiro, então ele é germânico. Não, quais são as características dessa raça? A raça dos cristãos, essa terceira raça. Quais são as características? E aí Pedro começa a usar os adjetivos. Vamos dar uma olhadinha lá? Primeiro, ele fala o seguinte, que é uma geração, é uma raça, o que é que ele diz? Opa! Calma, gente, não se assustem. Porque toda vez que essa palavrinha aparece na Bíblia, tem muita gente que começa a tremer de cima e embaixo. Fica calmo, né? Sossega, não fica em pânico por causa dessa palavrinha. Porque Pedro, quando escreve, no primeiro versículo, a carta dele já começa assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Já começa assim. E aqui ele vai falar que nós somos uma raça eleita. Desde a antiguidade, os judeus criam que eram, de fato, a raça eleita por Deus. O povo eleito de Deus. O que isso significa? Tem muita gente que chega quase a perder a fé quando entra numa discussão relacionada a essa questão da eleição, predestinação. Como é que é isso? Né? Deus escolhe um, rejeita o outro. O que é esse negócio? Então, Deus olha assim e fala, não, eu vou salvar isso aqui não quero. Então, muitas pessoas ficam tentando elocubrar essa questão da eleição. Mas é muito importante a gente não perder de vista aqui que sempre no Novo Testamento que se fala da eleição, o que tem-se em vista não é necessariamente um privilégio, mas prioritariamente uma responsabilidade. Sempre que se fala de eleição na Bíblia, é a eleição como sendo alguém que foi destinado para cumprir um propósito.
Eu gosto muito do conceito de eleição que tem no filme Matrix. Não sei se vocês já viram lá o Matrix. Tem lá o Neo. O Neo é o que, gente, no Matrix? Quem viu aí? Ele é considerado como o que no Matrix? Ele é o escolhido. Olha lá, ele é o escolhido. Mas ele foi escolhido, como assim ele é o escolhido? Ele é o escolhido para cumprir um propósito. De alguma forma ele foi chamado, ele foi formado para poder cumprir um propósito e, diga-se de passagem, que vai lhe custar um altíssimo preço. Muitos, sabendo o que significa ser escolhido, talvez nem quisessem ser escolhidos. Aliás, na maioria das vezes, no Antigo Testamento, quando Deus chama um profeta ou chama uma pessoa para ser usada por ele, para ser instrumento, essa pessoa no início, o que é que ela faz? Não. Ela recua. Ela fala, peraí, chama outro. Porque esse negócio de ser chamado é complicado. Ser chamado é complicado. Porque, gente, muita gente pensa que Deus, por exemplo, escolheu Abraão simplesmente para ele ser o cara mais rico do mundo, o cara mais abençoado do mundo, o cara alvo que Deus escolheu Abraão e, né, o resto do mundo morra. Só que, se você ler o texto de Gênesis, que fala da escolha de Abraão, você vai entender que Deus disse para ele o seguinte, eu vou te abençoar, Abraão. Só que Deus também disse para ele uma coisa extremamente importante. Seja você uma bênção. Ou seja, Abraão, eu não vou só te abençoar, mas eu vou abençoar o mundo através de você. Ser escolhido, gente, é ser canal da bênção de Deus. Existe um dos maiores teólogos da missão nos dias de hoje, que é o Christopher Wright, discípulo do John Stott, que diz o seguinte, a eleição divina, à luz de todas as escrituras, é sim eleição para a salvação. Mas, antes de tudo, é eleição para a missão. Abraão foi escolhido para cumprir uma missão, para que através dele as nações pudessem experimentar a salvação de Deus. Quem olha para Abraão e diz, não, Abraão foi escolhido, mas ele foi salvo, o resto tudo ninguém seria. Não, é para que Abraão fosse um canal. A eleição de Deus, normalmente no Novo Testamento, é uma eleição para um propósito, não uma eleição por quê. Porque quando você pensa na eleição, Deus nunca fala no Novo Testamento que Deus predestinou, que Deus escolheu, porque fulaninho era melhor do que o outro. Aliás, se diz claramente no Antigo Testamento, se fala em relação ao povo de Israel, dizendo, olha, Moisés dizendo ao povo, não pensem que Deus escolheu vocês, porque vocês eram melhores do que as outras nações, porque vocês não eram. Não foi por causa de vocês que Deus escolheu vocês, mas foi para que vocês cumprissem um propósito no plano de Deus de salvar. Então, é importante a gente ter isso. Sempre que no Novo Testamento se fala da salvação, ela fala, da eleição, ela sempre diz, eleitos para algo, eleitos para a santidade, eleitos para a adoção de filhos, eleitos para cumprir a missão. Sempre tem um para, ou seja, o propósito, a finalidade é a coisa mais importante na eleição. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, nós, os cristãos, fomos eleitos por Deus. É uma raça, é uma geração. Deus chamou um grupo de pessoas para cumprir um propósito nesse mundo. E qual é esse propósito? Só da gente entender essa questão do eleito, já faz a gente pensar o seguinte, nós não somos um grupo, ninguém pode, em sã consciência, achar que a igreja é um projeto pessoal. Não pode. No nosso país, a gente corre esse risco. Tem muita gente que pode achar que a igreja é um projeto pessoal. Então o sujeito pode até pensar, não, olha, na verdade hoje esse negócio de igreja dá dinheiro. Vamos abrir uma igreja. Né? Como é que é o André aqui, ele gosta de dizer, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Você gosta de falar isso, né, André? Os anos vão e vêm e você continua com essa frase. É isso aí. Toda vez que eu lembro isso, eu lembro de você. É interessante a gente pensar nisso, né? Tem muita gente que acha que a igreja é um projeto pessoal, mesmo que não seja algo financeiro, mas algo que acaba se tornando uma questão de um meio para você conseguir coisas. Ou influência, ou poder, ou mesmo para trabalhar a sua autoestima. Tem muita gente que pensa isso. Só que é importante você entender que a igreja, gente, não é projeto pessoal.
não é nem meu e nem seu. A igreja não é minha nem a sua. Não tem esse negócio de dizer a minha igreja. A igreja é de Cristo. E ela nasceu no coração de Deus. O projeto é de Deus. Foi Ele que escolheu, foi Ele que idealizou. É Ele que é o arquiteto do negócio. Não adianta a gente achar que a igreja é o grupo de pessoas que eu escolhi. Eu já disse isso aqui. Eu já disse que quando essa igreja começou, ali na sala da minha casa, aqui na Bulhões de Carvalho, eu escrevi com a Juliana, 2 meses antes, uma lista de 50 pessoas que a gente conhecia, que eram amigos, e a gente falou, olha, nós vamos lá começar com essas pessoas, né? Esse é o nosso grupo-alvo, o público-alvo é o grupo que a gente vai começar, e eu fiz, eu orei, a Juliana orou durante alguns meses por esses 50 nomes. Você sabe quantos desses nomes, hoje, estão aqui na Comunidade Libertas? 0. Nenhum deles. Nenhum. Porque é uma questão simples. O que eu escolhi, não foi o que Deus escolheu. E o que Deus escolheu, não foi o que eu escolhi. Quem veio, não é o quem eu escolho. Quem vem é quem Deus escolhe. É Ele que ajunta. E por mais que a gente tente achar que não, que nós é que formamos a igreja, não é a gente que forma. Eu costumo dizer, a gente não escolhe a igreja, é a igreja que escolhe a gente. A gente é colocado num determinado local. Deus nos impele para isso. Então é importante a gente entender esse conceito da eleição, do propósito de Deus, quando se fala de igreja. Deus vai dirigindo e vai colocando quem Ele quer, como Ele quer. E Ele faz para quê? Qual é a finalidade? Qual é esse propósito? A igreja é uma geração eleita para quê? Para quê que ela é eleita? E o texto continua. Ele vai continuar com a próxima palavra. Olha só o que ele fala. Logo depois de dizer geração eleita, ele vai falar uma palavrinha ali, ó, uma expressão. Sacerdócio real. Troço complicado, né? Para uma linguagem hoje. Como é assim? Sacerdócio real. Quer dizer que os cristãos são sacerdócio real. Tem muita gente que prefere a palavra real do que a palavra sacerdócio. Afinal, somos filhos do rei. Então eles ficam com o real e botam o sacerdócio para debaixo do tapete. Mas é importante a gente entender que a ênfase aqui, gente, não é o real, é o sacerdote. É o que ele está querendo dizer. Por quê? Porque outras traduções, inclusive no texto de Êxodo, tem lá a expressão reino de sacerdotes. Ou seja, o que se define, a função definida não é do rei. A função definida é de quem? Do sacerdote. Por quê? O real vem porque esses sacerdotes são sacerdotes do rei, do reino. É por isso que é um sacerdócio real. Por isso, se a gente quiser entender o significado disso, a gente tem que entender o que é essa questão do sacerdócio. Por que somos, então, sacerdotes? Que função é essa? Função sacerdotal da igreja. A igreja é uma raça, uma geração que foi escolhida para ser um sacerdócio real, para cumprir uma função sacerdotal. E quem são os sacerdotes? Esse é um estudo que poderia ficar aqui várias horas a gente conversando sobre o sacerdócio na Bíblia. Mas, a princípio, gente, até porque quando se fala sacerdote hoje, quem que você pensa? Quando se fala sacerdote. Todo sacerdote tem a sua sacerdotisa. Ô, rapaz! Quando você pensa no sacerdote, você já pensa em quem? No padre. Não é verdade? A gente diz que o sacerdote quando você vai preencher o imposto de renda, aliás, eu quando preencho o imposto de renda, tem lá a minha categoria lá. A minha categoria é sacerdote religioso lá, não sei o que, serviço da religião. Tem um nome lá, sacerdote. Eu estou nessa categoria aí. Porque as pessoas imaginam que o sacerdote é o profissional da religião. Então ele é o sacerdote. É muito importante a gente entender, gente, que na Bíblia, sacerdotes são essencialmente o quê? Intercessores. Os sacerdotes, eles se identificam com as pessoas e eles intercedem por essas pessoas diante de Deus. Até há uma diferença interessante na teologia,
sobre o sacerdote e o profeta. E costuma-se dizer o seguinte: o sacerdote é aquele que fala a Deus em nome das pessoas. E o profeta é aquele que fala às pessoas em nome de Deus. Então, existe essa distinção. De alguma maneira, o sacerdote, ele intercede pelas pessoas. Os sacerdotes, na verdade, você sabe qual é a palavrinha latina, no latim, para sacerdote? Alguém sabe qual é a palavra? É a palavrinha pontifex, de onde vem pontífice. E o supremo pontífice se diz na tradição cristã que é quem? O Papa. Só que você sabe o que significa a palavra pontifex? Construtor de pontes. É isso que significa a palavra pontifex. Perdi aqui a conexão, gente, me ajuda aí, tá? Pontifex são construtores de pontes. Os sacerdotes são pontífices. Eles fazem pontes, eles criam pontes. E além do mais, e por causa disso, chegou aqui, eles acabam sendo também servos. Você quer saber qual é a função básica do sacerdote? O sacerdote, ele se identifica com o sofrimento das pessoas e ele assume aquele sofrimento para si próprio. E ele diz: esse sofrimento é o meu sofrimento. Eu vou servir você. Eu vou carregar o fardo junto com você. Eu vou estar com você nessa dificuldade. Eu vou levar você diante de Deus. O sacerdote é para isso, gente. É óbvio que existe toda uma conotação da realização de sacrifícios que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Porém, nesse sentido, a gente pode dizer que o nosso único sumo sacerdote é Cristo. Porque ele sim fez esse sacrifício. Nesse sentido, nós não somos Cristo. Nós não podemos tirar de Cristo essa prerrogativa desse supremo sacerdócio. Mas nós somos chamados, no Novo Testamento, por Pedro aqui, de sacerdócio real. Ou seja, existe uma conotação, uma função sacerdotal no povo da igreja, no povo de Deus. E essa função, gente, é a função do serviço. Quantas vezes você, por exemplo, sai de casa durante o dia entendendo que você é um sacerdote? Porque geralmente é mais fácil a gente achar que o sacerdote é o cara lá, o profissional, né? É o padre, é o pastor, ele é o sacerdote. Eu não sou sacerdote. É o que presta o serviço, né? Não, gente. Sacerdotes somos todos nós. E o fato de sermos sacerdotes, servos, deve levar a gente a entender que o nosso relacionamento com o mundo é um relacionamento de missão. A gente está aqui para servir ao mundo, para se identificar com as dores do mundo, para ajudar as pessoas que estão em necessidade, para orientar as pessoas, para de alguma maneira levar essas pessoas para Deus. É nesse sentido que ele vai logo depois falar que nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então o sacerdote, ele tem esse chamado, ele é meio um sacerdote profeta. Ele tanto leva as pessoas diante de Deus, como ele leva Deus diante das pessoas. Esse é o sacerdote cristão, somos todos nós. Daqui a pouquinho eu vou completar esse raciocínio, tentando fazer uma comparação, vai ficar mais claro para você. Mas faz uma pausa, vamos para a segunda expressão para a gente terminar. Vocês são sacerdotes, sacerdócio real, e logo depois no texto ele vai dizer o quê? Vocês são uma nação santa. Não é qualquer raça. É uma nação santa. E quando você pensa na palavra santa, você vai pressupor que essa nação, que esse grupo de pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas precisam zelar pela sua pureza, pela sua separação, ou seja, uma distinção em relação ao mundo, e ao mundo, aqui eu não digo necessariamente as pessoas, mas eu estou falando de um padrão de pensamento, e também a sua consagração diante de Deus. Resumindo em poucas palavras, eu poderia dizer o seguinte: se o fato de sermos sacerdócio real nos leva a uma identificação
com o mundo, com as pessoas. O fato de sermos uma nação santa chama a nossa atenção de volta para aquele diante de quem nós somos sacerdotes, que é o próprio Deus. Tanto que ele vai dizer logo depois, um povo exclusivo de Deus. Sacerdotes e nação santa. Função sacerdotal, e aqui a função seria qual, gente? Qual é essa função? Simplesmente uma função, ser santo. Veja, santidade não é simplesmente um objetivo. Não é a meta, não é a missão. Mas existe uma função. Você sabe qual é? Eu vou usar uma palavrinha aqui, não se assuste, porque é uma palavrinha meio difícil, mas eu vou explicar. É a melhor que eu encontrei. É uma função doxológica. Você sabe o que é doxologia? Alguém sabe o que é uma doxologia aqui? Já ouviram essa palavrinha? Alguém ouviu? Pode me dar um chute aqui? É o que, Fábio? Doxa, glória. Logia, é um estudo, é uma palavra. Doxologia, gente, é uma expressão de louvor. Doxologia é adoração. Doxologia é serviço. A Bíblia diz que nós somos chamados, escolhidos para adorar a Deus. Só que para se adorar a Deus, você precisa necessariamente entender que Deus é santo. E aí entra, então, a questão, a relação. Eu acho interessante que lá no livro de Êxodo, a gente encontra o seguinte apelo, a seguinte ordem de Moisés diante do faraó, algumas vezes, lá no livro de Êxodo. Ele diz o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Eu fico perguntando, o povo não podia servir no Egito? O povo estava no Egito escravo. Ele não podia servir lá? Por quê? Ele tinha que deixar o povo sair do Egito para que o povo pudesse servir a Deus. Ele poderia, não, mas eu posso servir aqui no Egito. E aí que está o sentido, gente, que o Egito, na Bíblia, é uma representação das trevas. O Egito, na Bíblia, é a representação da opressão. E ele está dizendo o seguinte, o meu povo precisa sair daí, ele precisa romper com isso. Ele precisa romper com essa estrutura para que ele possa me servir. É interessante a gente pensar nisso, porque tem muita gente que acha que pode caminhar para servir a Deus e servir um monte de outras coisas junto. A gente vive num país que é o sincretismo. É um país sincretista. E aí, a gente acha que a gente pode servir tudo junto, botar tudo no liquidificador. Só que Jesus disse o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Então, a função doxológica, a questão da santidade, está muito relacionada a isso. No entendimento de que para adorar a Deus, para servir a Deus, há de acontecer uma ruptura. Sem ruptura, não há santidade. A santidade, gente, é um chamado para sair do mundo. E aqui, eu volto a falar algo que eu tenho dito. É mais fácil você tirar a pessoa do mundo do que tirar o mundo da pessoa. Eu não estou falando aqui em regrinhas, para você colocar uma série de regrinhas e levar uma alienação social, a pessoa não poder fazer nada, porque afinal não pode, a igreja proíbe. Não é isso. Eu estou falando de um padrão interior. Eu estou falando de um padrão de dentro, porque ao longo da história a gente tem enormes exemplos de como, por exemplo, em muitos e muitos mosteiros da Idade Média, haviam corrupções e promiscuidades horríveis. Pessoas que, teoricamente, haviam saído do mundo para servir a Deus, então se isolaram. Só que elas esqueceram uma coisa, o pecado não estava lá, estava dentro delas. E muitas vezes a gente acha que o pecado está do lado de fora, mas não está, porque a Bíblia diz, Jesus diz, não é o que sai do homem, não é o que entra no homem, melhor dizendo, que o torna impuro, é o que sai dele. Por isso que essa ruptura, gente, é uma ruptura interior. É uma ruptura em relação ao pecado. Vamos ver um outro texto aqui que é interessante nesse sentido. Veja o que Tiago vai dizer. Adúlteros. E aqui ele não está falando o adúltero no sentido do casamento, né, homem e mulher. Ele está falando do adultério espiritual. Ele diz, adúlteros,
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E aí eu me preocupo porque hoje, muitas vezes, a gente acha que a gente pode ser ao mesmo tempo igreja e andar assim de mão dada com o mundo. Ó. Junto. Que parceiro, meu companheiro, amigão do peito, faz carinho. Sabe qual é a diferença do pecado para o eleito, para o filho de Deus e aquele que não é? Você sabe qual é a diferença em relação ao pecado? É que antes de você ter uma experiência com Cristo, o pecado é um bichinho de estimação, é um pet. E depois que você conhece a Cristo, e você se rende a Cristo, o pecado ele vai se tornar um vírus, um ebola. Algo extremamente temível. E é interessante a gente pensar isso. O cristão ele precisa resistir ao pecado, ele precisa viver para Deus. Ele não pode simplesmente andar de braço dado. E a minha preocupação é porque eu vejo que muitas vezes a gente está perigosamente flertando com o mundo. Talvez a sedução do mundo nos leve àquela experiência da mulher de Ló. E Jesus vai dizer, lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló é aquela que, estando salva, resolve olhar para trás. E olhar para trás na Bíblia é voltar. Ela olha lá para Sodoma, que estava para ser destruída, e ela fala, minhas amigas, meu mundinho ali, meus negócios, minha situação de vida ali. Sabe uma coisa que eu fico sempre... Eu falei isso outro dia no nosso pequeno grupo. Eu fico imaginando. Aqui esse texto do Diogo Neto diz que os cristãos moram na terra, mas têm cidadania do céu. E eu fico imaginando, por exemplo, que quando Jesus se manifestar, e a Bíblia diz que Jesus vai se manifestar novamente, quando ele aparecer novamente, e aí vier realmente a hora da verdade, eu fico me questionando o quanto eu vou sentir saudade disso que está aqui. Disso que aqui eu não estou falando do culto da igreja, mas eu estou falando das coisas desse mundo. O quanto eu estou preso, apegado a algumas coisas que eu não deveria estar. O quanto eu deveria romper e eu não rompi. Esse é um desafio para nós. Nós somos uma nação santa, função doxológica. E Jesus vai chegar a dizer assim, ó, caminhando para o final, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que Jesus está falando aqui é sobre essa identidade do sal. Se o sal perde o sabor, ele perde também o seu valor. E a questão que eu me pergunto é, qual é o meu sabor? O sabor é a santidade. É as pessoas olharem para você e falarem, não, aí está uma pessoa que parece com Jesus. Aí está uma pessoa que parece com Deus. O conceito de santidade é simplesmente parecer com Deus. Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Filho de peixe, peixinho é. E aí, se você tem cristão que não parece em nada com Cristo, tem alguma coisa errada. Porque o cristão precisa parecer com Cristo. Ele precisa ter aquela postura com Cristo. De estar no mundo, mas não ser do mundo. E aí a gente chega então na conclusão. Eu quero colocar um gráfico aqui para deixar isso bem claro para vocês, essas duas funções. Eu falei aqui da função sacerdotal e da função doxológica, a função de adorar a Deus. Como é que isso pode ser representado visualmente? Dá uma olhadinha nesse gráfico pelo seguinte. Existe um mundo, e eu reconheço aqui a minha limitação, porque eu não defini profundamente o mundo. Queria deixar claro para você que mundo não é o conjunto da totalidade das pessoas. Mundo na Bíblia é um sistema de pensamento anti-Deus. Tá? E aí, Pedro diz que a igreja é o quê? Um povo eleito, é uma nação santa e é um povo exclusivo de Deus. E também diz que a igreja é o grupo de sacerdotes do reino, do rei. E diz que é um grupo de pessoas que foi chamada para anunciar
as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a luz. Se a gente puder organizar o pensamento para que fique mais didático, eu diria o seguinte: nós somos chamados, eleitos, para sair do mundo, tá bom? Então, o movimento é de saída, de romper com esse sistema. Saída do mundo, essa é a nossa função doxológica. Nós somos chamados para sair do mundo, para adorar a Deus, em santidade de vida. Só que, uma vez que nós adoramos a Deus, nós somos chamados a quê? Voltar para o mundo. Mas peraí, que coisa doida é essa, né? Nós fomos chamados ao mundo, vamos chamar para voltar para o mundo? É. Por quê? Porque os sacerdotes só têm sentido se eles estão aonde? No mundo. E aí vem a nossa função sacerdotal. A fé cristã, e é por isso que o Diogo Neto diz aqui, a carta a ele, diz que existe um paradoxo. Os cristãos são seres paradoxais. Porque eles são, mas não são. Eles estão lá, estão ali junto, mas eles não são dali. Então, o que se propõe não é uma ruptura do monge. Romper geograficamente. É uma ruptura do coração. E você lembra de quem? De Jesus. Jesus estava no mundo, Jesus ia às festas, Jesus comia e bebia com os publicanos e pecadores. Mas ele mantinha o seu coração ligado diretamente ao Pai. Ele estava longe daquilo. Ele estava ali, mas ele não era dali. Um dos muitos textos que a Bíblia apresenta que unem essas duas funções, está aqui, ó. E eu termino com esse slide. Olha só o que Tiago diz. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Você consegue ver as duas funções aqui? A função sacerdotal está onde, gente? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Os sacerdotes estão aí para isso. Para servir, para cuidar, para se identificar com a dor. Essa é a função sacerdotal. E a função doxológica está onde? Não se deixar corromper pelo mundo. E aqui a gente corre o risco de entender que a igreja, a única função é a sacerdotal. Ou então a única função é a doxológica. Nós precisamos unir as duas coisas. Porque tem muitos cristãos que são profundamente preocupados com os órfãos, as viúvas, os pobres, os marginais, mas eles não se preocupam em nada com a questão da santidade pessoal de vida. Pecado é sempre algo coletivo, não é nunca algo pessoal. Outros, por sua vez, estão profundamente preocupados com a questão do pecado pessoal, com a influência do mundo, com os perigos da sociedade, mas, enfim, vivem um estilo de vida totalmente indiferente à dor e à pobreza do mundo. Me lembro do Filipe Yancey dizendo que a igreja que ele fazia parte na sua infância era uma igreja que doava anualmente mais de $100 mil para sustentar missionários na África. Mas era uma igreja que não permitia que um negro entrasse para o seu culto de adoração. Você pode perceber essa incoerência? Ou seja, enquanto a gente tem, é o que Jesus dizia, você engole o camelo e engasga com o mosquito. É mais ou menos o que a gente tem nessa situação do Filipe Yancey. É por isso que nós precisamos manter essas duas funções juntas. Somos sacerdotes e somos adoradores. E para refletir, então, eu deixo essas duas perguntas para você pensar durante a semana. Primeiro, em que medida você precisa redescobrir a igreja vendo-a com novos olhos? Em que sentido você precisa redescobrir a igreja? Quem sabe você precisa fazer essa viagem de redescoberta, de limpar os olhos, talvez usar um colírio aí, tentar ver a igreja de uma outra forma. E aí você vai descobrir que essa igreja, e você, essa igreja, é um povo que foi escolhido.
E aí vem a segunda pergunta. O que precisaria mudar na sua vida e na sua relação com a igreja a partir da compreensão da dupla função da igreja? Ou seja, a função sacerdotal e a função doxológica. O que precisaria mudar na sua postura, nas suas atitudes, enfim, nas suas decisões de vida em relação a essa questão? Entendendo que você não está na igreja para se satisfazer. Esse é o pior engano que a gente tem em relação à igreja. Achar que a igreja existe para nos agradar, para nos entreter, para nos satisfazer. A igreja não está aqui, o propósito dela não é esse. Eu não sou animador de auditório, a equipe de música aqui não é banda de rock, de sucesso. Existe um propósito, gente, maior. Esse aqui não é o meu projeto pessoal, não é o projeto da banda, não é o projeto dos presbíteros. Nós estamos aqui porque, de alguma maneira, Deus nos chamou para isso aqui. E vou te ser sincero, humanamente falando, realmente seria muito mais fácil e tranquilo não assumir essa responsabilidade. A gente poderia estar muito bem fazendo outras coisas. Só que Deus impele, Deus chama, Deus propõe um caminho e você tem que seguir esse caminho. E aí, nesse caminho, nesse ajuntamento, Ele te chama para essa dupla função. Sacerdotal, e Bonhoeffer vai dizer, a igreja só é igreja quando é para os de fora. A função da igreja não é simplesmente pensar só nela. A função da igreja é pensar como ela está servindo a comunidade ao seu redor. E doxológica. Porque sacerdotes precisam ser puros, precisam ser santos. Eles não podem estar contaminados com esse mundo. Eles precisam todos os dias buscar a santidade diante de Deus. Entender que ele é um povo de Deus. Ele não é o povo do mundo. Ao longo da semana, a gente vai pensar nessas duas perguntas e na semana que vem nós vamos começar a refletir aqui sobre algumas imagens da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja é o edifício que está sendo construído. A gente vai explorar algumas dessas imagens para tentar redescobrir a nossa identidade, onde nós estamos, o que nós somos como comunidade de fé, para revigorar o nosso compromisso. E a gente não precisa, você não precisa, eu não preciso, ir pelo caminho da ruptura. Ir pelo caminho, não sou mais evangélico. Cansei. Não. Cansado estamos todos nós. Mas esse é o nosso caminho. Nós podemos continuar nele. Nós podemos, porque Deus nos chamou para isso. Vamos terminar cantando uma música?